Vamos lá, voltamos aqui, dando continuidade com o assunto de eletroquímica, né? Meu Deus do céu, não vejo a hora de falar que já tá terminando. Realmente é muita coisa, é muito detalhe, a gente não pode deixar passar batido, tá? Então vamos continuar. Bom, a gente estava falando sobre células galvânicas. O que que acontece? Muita gente associa essa parte da eletroquímica de células galvânicas como sendo só pilhas. Ah, pilha! Gente, pilha é um exemplo de célula galvânica, é um exemplo que mostra que eu tenho reações químicas ocorrendo ali, uma reação redox ocorrendo ali de forma espontânea. E na pilha, em células galvânicas, a gente tem, no caso, o quê? A geração de energia elétrica a partir de uma energia química. Então, a reação química ela vai gerar energia elétrica, que é o que a gente vê como, né, um exemplo nas pilhas, em pilhas e baterias. E a famosa pilha que todo mundo conhece, né, que todo mundo já ouviu falar, mesmo que não tenha estudado, é a pilha de Daniel, tá? Quem que é a pilha de Daniel? Quem que é Daniel? Bom, gente, em 1836, essa pilha ela foi construída pelo cientista John Daniel, numa época bem antiga, né, 1836, em que a expansão de telégrafos com fio exigia fontes de corrente elétrica. Esse I é o símbolo de corrente elétrica, para uso nesse meio de comunicação. Então ele pensou assim, cara, como que eu posso fazer para gerar essa comunicação, né? Como que eu posso fazer isso? Quais que são os meus meios, os meus modos? Então aí Daniel ele começou a ter algumas ideias. Então a gente vai pegar como se fosse numa linguagem atual, tá? Como se fosse, numa linguagem atual, algo para interpretar como que foi o pensamento de Daniel naquela época para construir, então, a famosa pilha de Daniel. Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, nós vamos aqui ter o quê? Entendendo como funciona. Imagine aqui que eu tenho aqui um becker, tá? Dentro desse becker eu tenho uma solução de sulfato de cobre, ela está em meio aquoso. E aí eu inseri dentro dessa solução uma placa de zinco, tá? Que seria então aqui o que? O zinco no seu estado sólido, ou o zinco metálico. Depois de um tempo que eu deixei lá minha solução parada, eu percebi que o quê? Que essa minha placa de zinco, ela tinha o quê? Ela tinha ficado com algo escuro ao seu redor, uma camada escura ao seu redor. E que essa minha solução de sulfato de cobre, esses riscos aqui azul, é para indicar que que essa solução ela era um azul mais escuro. Depois de um tempo, além disso aqui, eu também percebi que essa minha solução de sulfato de cobre, ela ficou mais clara, o azul ficou mais claro. O que será que está acontecendo ali? Justamente uma reação química redox. É isso que está acontecendo. E a gente vai interpretar isso a nível molecular. Se liga aqui, ó. Primeiramente, para a gente conseguir interpretar o que está acontecendo, a gente precisa entender uma coisinha chamada potenciais padrões. Esses potenciais padrões são aqueles que a gente recebe nas provas. Por exemplo, um potencial padrão de tal elemento é 0,77 volts, né? Aquele é zero, como eu estou mostrando aqui, ó, é 0 a menos 0,76 volts. Esses potenciais padrões, eu tenho tantos potenciais padrões de oxidação, como eu tenho uns potenciais padrões de redução. O que acontece? A IUPAC utiliza como o padrão, tá? O potencial padrão de redução. Então, toda vida que a gente for construir uma semi-reação, o que é uma semi-reação? Uma reação toda ela completa, né? É a equação global. Uma semi-reação é uma parte dela que vai estar acontecendo. Então, aqui, eu tenho o zinco, tá? E eu tenho um cobre. Então, eu tenho a semi-reação do zinco e a semi-reação do cobre. Bom, então aqui, quando eu for escrever essas minhas semi-reações, eu vou escrevê-las em termos de potencial padrão, mas de redução. Isso significa dizer que eu tenho que colocar as minhas reações, as duas, de modo em que as duas estejam reduzindo ao mesmo tempo. Porque primeiro a gente vai analisar elas de forma que as duas reduzam, tá? Porque a gente vai analisar pelo potencial padrão de redução. Então, se o nome é potencial padrão de redução, é porque a reação ela tem que estar o quê? Reduzindo, né? Beleza, o que vai acontecer aqui? Deixa eu pegar meu pincel.
eu tenho aqui o zinco e tenho a semi-reação do cobre, né? O potencial padrão do zinco é menos 0,76 volts e o potencial padrão do cobre é mais 0,34 volts. Ambas reações estão reduzindo. Tia, como que eu sei que uma reação ela está reduzindo? Se liga aqui, ó. O que foi que eu falei no início da aula? Que um elemento ele reduz quando ele diminui o seu número de oxidação, o seu NOx, ele diminui a sua carga, né? E um elemento ele oxida quando que ele perde elétrons, consequentemente, ele aumenta o valor da sua carga, ele aumenta o seu NOx. Vamos olhar aqui, eu tenho um zinco 2+, o zinco 2+, ó, indo para quê? Indo para zinco 0. Quando não aparece esse 0, você tem que subentender que isso aqui é uma substância simples, tá? Se é uma substância simples, o NOx de toda substância simples vale quanto? Vale 0. Então o NOx dele aqui vale 0, né? O zinco metálico. Enfim, então o zinco 2+, ele tá indo de 2+ para 0. Eu aumentei ou eu diminuí? Eu diminuí. Então eu estou reduzindo. Então essa semi-reação é uma semi-reação de redução. Vamos pro cobre 2+. Ele tá indo de 2+ para quanto? Para 0. Também ele tá o quê? Reduzindo, tá diminuindo o seu NOx. Aí o que que vai acontecer? Se você perceber, então eu tenho duas reações reduzindo. Só que não é possível que haja duas reações ao mesmo tempo reduzindo, até tem um caso à parte, mas aí já é outro detalhe, outra coisa que eu não vou mencionar aqui, mas que é totalmente fora do contexto disso aqui, tá? Mas o que acontece? Quando eu tenho esses dois elementos juntos e ambas as reações estão reduzindo, não tá certo. Porque sempre uma vai reduzir e a outra, consequentemente, ela vai oxidar. Como que eu vou saber quem que vai reduzir, quem que vai permanecer reduzindo e quem que vai oxidar? Pelo potencial padrão de redução. Aquele que tiver o maior potencial padrão de redução, ele vai o quê? Ele vai reduzir. Então, ele prevalece reduzindo, ele prevalece sofrendo uma reação de redução. Consequentemente, se ele tem um maior potencial padrão de redução e ele continua reduzindo, então a outra reação é porque ela vai o quê? Exatamente, oxidar. Então vamos olhar aqui, eu tenho o potencial padrão de redução do zinco, que é menos 0,76 volts, e eu tenho o potencial padrão de redução do cobre, que é mais 0,34 volts. Quem que é maior? Menos 0,76 ou mais 0,34 volts? Exatamente, mais 0,34 volts. Então, mais 0,34 volts tem um potencial padrão de redução maior do que menos 0,76. Então, consequentemente, devido ao cobre ter um potencial padrão de redução maior, a gente fala que ele tende a reduzir. Por quê? Porque o seu potencial padrão de redução ele é maior. Então, se o potencial padrão de redução dele é maior, é o quê? É favorecido para ele vai tender então a reduzir. Ele prevalece na redução, porque ele possui um maior potencial padrão de redução quando comparado com o zinco, por exemplo. Então, ele tende a reduzir, porque ele tem esse potencial padrão de redução maior. Consequentemente, se ele tende a reduzir, é porque o zinco, quando entra na presença do cobre, então ele vai tender o quê? Exatamente, a oxidar. Beleza? Então aqui, ó, o que que vai acontecer? Aqui o zinco está reduzindo. O que que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa reação para mostrar que ela está oxidando. Tia, como que eu sei identificar numa reação que eu tenho aqui uma redução ou uma oxidação? Se os elétrons estiverem do lado dos reagentes, então é porque o elemento que está lá, como o íon, tá? Ele está recebendo 2 elétrons. Ele está recebendo 2 elétrons. Se ele está recebendo, ele está ganhando. Então, ele está o quê? Reduzindo. Agora, se o elemento ele estiver oxidando, então é porque ele está perdendo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o zinco, né, metálico. Eu inverti a reação. Eu tenho o zinco metálico perdendo, né? Formando zinco 2+. Então, se ele formou zinco 2+, o que foi que aconteceu aqui? Ele foi de 0 para 2. Ele aumentou ou diminuiu o NOx? Aumentou o NOx. Se ele aumentou o NOx, é porque ele sofreu o quê? Uma oxidação. E se ele sofreu uma oxidação, é porque o quê? Ele perdeu elétrons. Nesse caso, se ele está indo de 0 para 2, ele perdeu quantos elétrons? Gente, muito fácil, de 0 para 2. 2 menos 0 igual a 2. Então, ele perdeu o quê? 2 elétrons. Então, aqui, ó, mais 2 elétrons.
beleza? Então o zinco, quando encontra, está na presença do cobre, quando o zinco está na presença do cobre, ele tende a oxidar e o cobre tende a reduzir. Isso é algo espontâneo, tá vendo a questão da espontaneidade de uma reação? É algo espontâneo, é uma tendência dele, entendeu? E nós conseguimos prever essa tendência pelos valores dos potenciais padrões de redução, certo? Então é algo espontâneo. Agora, se eu quisesse fazer com que o zinco reduzisse e o cobre oxidasse, olha para os potenciais padrões de redução. Espontaneamente isso não iria ocorrer. Então eu teria que o quê? Eu teria que forçar, que seria algo não espontâneo, que a gente vai ver depois em eletrólise, tá? Mas continuando. Então, tia, o que aconteceu aqui? Vamos entender a nível molecular. O que a gente tem aqui? A gente tem uma barra de zinco metálico em que ela foi submersa aonde? Numa solução de sulfato de cobre. Essa solução de sulfato de cobre, ela está em meio aquoso. Como é um sal solúvel, tá? Então ele vai se dissociar em cobre 2+, e sulfato 2-. Beleza? Até aí ok. Então o que a gente tem nessa nossa solução? Eu tenho íons cobre 2+, e eu tenho íons sulfato 2-. Beleza? Beleza. Só que o que acontece? Quando o zinco entra em contato quando o zinco metálico entra em contato com os íons cobre 2+, o que ele tende a sofrer? Uma oxidação. Então, o zinco ele tende a sofrer uma oxidação quando o quê? Quando ele entra, né, na presença aqui de quem? De cobre 2+. Então ele vai tender o quê? A se oxidar. Então ele vai tender a sofrer o quê? Uma oxidação quando ele entrar na presença de CO2+. Por quê? Por conta dos nossos potenciais padrões de redução, que nos dizem que o quê? Que nos dizem que o cobre ele tende a reduzir mais. A tendência maior de redução prevalece no cobre do que no zinco. Então, consequentemente, o zinco vai o quê? O zinco vai oxidar. Só que quando o zinco oxida, o que é que vai acontecer aqui? Olha aqui a semi-reação de oxidação. O zinco vai mandar para a solução, ó. Deixa eu desenhar aqui. O zinco, então, vai mandar para a solução zinco 2+. Ele vai perder o quê? 2 elétrons. Só que olha que coisa legal. Vocês lembram também que eu falei no início da aula que o quê? Que quem oxida era o agente redutor. Por que quem oxida é o agente redutor? Agente é aquilo que, né? É aquilo que vai comandar, é aquilo que causa algo, né? Aquilo que comanda algo. É o que vai resolver algo, por exemplo. Então, se ele é o agente redutor, ele é o agente que causa a redução no outro elemento. Quem oxida é o agente redutor porque ele está fazendo o outro elemento reduzir. Como que ele está fazendo o outro elemento reduzir? Se liga aqui, ó. O que está acontecendo? Quando o zinco, ele oxida, ele forma zinco 2+. Por quê? Porque ele perde 2 elétrons. Só que esses 2 elétrons que ele está perdendo, tá onde, ó? Na placa de zinco, ó. Ele está perdendo esses 2 elétrons. Só que o que eu tenho aqui? O elétron é uma carga positiva ou uma carga negativa? É uma carga negativa. O Cu2+ é uma carga positiva, é um íon positivo ou um íon negativo? Um íon positivo. Positivo com negativo, o que acontece? Se atrai. Quando o zinco ele oxida, perde esses 2 elétrons, quem é que vai pegar esses 2 elétrons? Quem é que vai capturar e receber esses 2 elétrons? Olha aqui, ó, o cobre 2+. Então, quando o zinco começa a oxidar, que libera esses 2 elétrons, o que vai acontecer? O cobre 2+ vai em direção, captura esses 2 elétrons, então ele recebe 2 elétrons. Do que ele recebe 2 elétrons, ele vai o quê? Sofrer uma redução. E qual redução é essa, tia? Quando esse Cu2+ pegou esses 2 elétrons, foi para cobre metálico, que é o quê? Cobre no seu estado sólido. Só que como esses elétrons estão na placa de zinco e o Cu2+ está indo para a placa de zinco, então ele vai reduzir em cima da placa de zinco. Do que ele vai reduzir? Em cima da placa de zinco, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de cobre metálico, cobre no estado sólido, justamente ao redor dessa placa de zinco.
Olha que coisa mais linda, rapaz! O pensamento desse cara é muito foda, é muito lindo. Olha que coisa mais linda. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos organizar agora as semi-reações para a gente conseguir montar a equação global. O que é a equação global? É a equação geral. É a equação geral, é a equação mãe do quê? De quando eu junto as duas semi-reações, então eu tenho uma equação só, beleza? Então, vamos montar aqui. Primeiro, quem que é a semi-reação de redução? Quem que está reduzindo? É o cobre. Então, vai ficar, ó, cobre 2+, e ele vai para cobre 0. Se ele vai para cobre 0, cobre metálico, então foi porque ele recebeu 2 elétrons, tá? Cobre 0, que é cobre no seu estado sólido. Quem que é a semi-reação de oxidação? Zinco 0. Vai perder 2 elétrons, então forma o íon zinco 2+. Né, como ele perde 2 elétrons, sai nos produtos, então esses elétrons vão sair nos produtos. E agora eu vou formar a equação global. Como que eu vou formar a equação global? Soma as duas semi-reações. Soma elas, vamos lá. 2 elétrons está aqui no lado dos reagentes e 2 elétrons está aqui no lado dos produtos. Como estão em lados opostos, então a gente subtrai. Cancelou, cancelou. Sobrou o quê? Tem mais alguma coisa para cortar? Não, não tem mais nada nem para cortar, nem para somar. Sobrou o quê? Isso aqui, agora tu junta, ó. Que tá no lado dos reagentes, fica no lado dos reagentes. Então, Cu2+ e zinco metálico. Aí, no lado dos produtos nós temos cobre 0, né? Cobre no seu estado sólido. E o íon zinco 2+. Então, aqui nós temos a nossa equação global da pilha. E aí, foi aí que começou o quê? A ter essa ideia que Daniel começou a pensar, que Daniel começou a ter essa ideia de como iria funcionar. Novamente, como eu falei, isso é algo que eu estou trazendo numa linguagem atual, tá? É uma forma atual de como ele poderia ter pensado para a construção da pilha dele, beleza?